No princípio, não havia cidades, nem estradas, nem vozes humanas para quebrar o silêncio. Havia apenas o sopro do vento sobre a terra recém-criada e o brilho suave de um sol que parecia nascer pela primeira vez. Entre rios de águas cristalinas e montanhas que tocavam o horizonte, um lugar foi separado, diferente de todos os outros. Um jardim perfeito, cheio de vida e mistério. Seu nome era Éden. Ali, cada árvore era mais do que sombra e fruto, era beleza em estado puro. As flores nunca murchavam, os animais viviam em harmonia e até o ar parecia carregar uma canção invisível. Era como se o próprio Criador tivesse pintado cada detalhe com cuidado, preparando um palco grandioso para algo que ainda estava por acontecer. O Éden não era apenas um jardim, era um paraíso. Um lugar onde o tempo não pesava, onde tudo parecia eterno. E foi nesse cenário que uma forma de vida surgiu. Do pó da terra, moldado por mãos invisíveis, o primeiro homem foi formado. Seus olhos se abriram lentamente e diante dele se revelou o esplendor da criação. Ele viu a luz do sol, sentiu o calor da terra sob os pés, ouviu o canto dos pássaros e respirou profundamente o perfume doce das flores. Esse homem recebeu um nome: Adão. Adão estava vivo. Mas não apenas vivo, ele estava consciente. Cada detalhe do jardim o encantava, cada cor e cada som parecia um milagre. Caminhava entre árvores frondosas, tocava as águas puras dos rios, observava os animais que se aproximavam sem medo. Era como se tudo naquele lugar existisse para recebê-lo. E mesmo assim, em meio a tanta perfeição, algo misterioso pairava no ar. Um silêncio profundo, quase sagrado, que anunciava que a história dele e da humanidade inteira estava apenas começando. Os dias no Éden não eram contados pelo tempo, mas pela beleza que se renovava a cada instante. Adão despertava com o canto dos pássaros que dançavam no céu e caminhava sobre a relva macia como quem percorre um sonho que nunca termina. As árvores se curvavam generosas, oferecendo frutos de todas as cores e sabores. Cada mordida era uma descoberta. Cada gole da água cristalina dos rios trazia não apenas frescor, mas paz. Os animais se aproximavam sem medo. O leão repousava tranquilo à sombra. A gazela bebia ao lado do lobo e aves de plumagem brilhante pousavam em seus ombros como se fossem amigas antigas. Adão lhes dava nomes e cada criatura parecia sorrir ao ser chamada pela primeira vez. O jardim inteiro parecia responder à sua presença, como se ele fosse parte inseparável daquela harmonia. Mas em meio a tanta abundância, havia algo que inquietava seu coração. Adão observava como os animais caminhavam em pares, como se completassem uns aos outros. Ele, no entanto, caminhava só. O silêncio da noite às vezes parecia mais pesado, e em seu peito nascia um desejo profundo de ter alguém com quem compartilhar tudo aquilo. A beleza, a alegria, até mesmo a solidão. Então, numa noite serena, quando as estrelas iluminavam o Éden como tochas no firmamento, Deus fez Adão cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, o Criador tomou de sua costela e moldou com delicadeza uma nova vida. Quando Adão abriu os olhos, encontrou diante de si alguém que não era animal, nem árvore, nem rio. Era diferente, única. Era parte dele, seu reflexo, sua companheira. Seu nome seria Eva. E naquele instante, o Éden se tornou ainda mais completo, porque agora não havia apenas um homem caminhando pelo paraíso. Havia dois. E juntos, Adão e Eva descobriram que o amor também era parte da criação. No centro do Éden, duas árvores se erguiam como guardiãs do mistério. A primeira, a árvore da vida, oferecia a eternidade. A segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal, guardava um fruto proibido. Deus havia dito: dela não comerás. Mas, certa manhã, Eva se aproximou curiosa.
Os frutos brilhavam sob a luz do sol, belos demais para serem ignorados. Foi então que a serpente surgiu. Sua voz era doce, quase sedutora. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem? Eva respondeu. Podemos comer de todas, menos desta. Se tocarmos, morreremos. A serpente sorriu e sussurrou. Não morrerão. Se comerem, serão como Deus. Conhecerão o bem e o mal. As palavras ecoaram no coração de Eva. O jardim parecia silenciar, como se aguardasse sua decisão. Diante dela, o fruto cintilava, carregado de promessa e perigo. E a tentação, enfim, havia começado. Com mãos trêmulas, Eva colheu o fruto proibido. O brilho intenso parecia esconder segredos e poder. Ela mordeu. O sabor era doce, desconhecido, arrebatador. Em seguida, ofereceu a Adão, que, hesitante, também comeu. Naquele instante, o Éden mudou. A luz parecia mais pesada, o vento mais silencioso. Pela primeira vez perceberam sua nudez, e a inocência desapareceu. A vergonha se instalou, silenciosa e profunda, enquanto eles se escondiam entre as árvores, temendo a presença de Deus. O paraíso perfeito, que antes respirava a harmonia, agora carregava o peso da culpa. A desobediência tinha aberto uma porta que jamais poderia ser fechada, e a história da humanidade, naquele momento, tomou um rumo inesperado. A voz de Deus ecoou pelo jardim. Adão, onde você está? Tremendo, ele respondeu. Ouvi tua voz e temi, porque estou nu. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Pela primeira vez, Adão e Eva sentiram o peso real de suas ações. O jardim, antes refúgio e beleza, agora parecia estranho, distante. Cada som parecia mais intenso, cada sombra mais longa. Eles se escondiam entre as árvores, corações acelerados, olhos cheios de medo. O paraíso perfeito não os protegia mais. A desobediência havia mudado tudo, e a inocência que antes os envolvia se transformara em culpa e apreensão. Então Deus falou, com voz firme e serena. A serpente rastejarás pelo pó da terra, amaldiçoada para sempre. A mulher, dores no parto e a luta diária da vida. Ao homem, suor e trabalho árduo para que a terra dê frutos. E por fim disse, vocês não permanecerão mais no Éden. Anjos surgiram, espadas flamejantes em mãos, guardando a entrada da árvore da vida. O paraíso, que antes respirava paz, agora estava fechado. Adão e Eva, de mãos dadas, sentiram a perda do que nunca poderiam recuperar. O Éden perfeito, eterno e seguro havia desaparecido diante deles. De mãos dadas, Adão e Eva caminharam para fora do Éden. O jardim desaparecia atrás deles, e o peso da culpa e da perda se misturava à esperança tímida que ainda brilhava em seus corações. Eles sabiam que o mundo fora do paraíso seria cheio de desafios, dores e incertezas, mas também era o início de uma nova vida. Mesmo marcados pela desobediência, havia algo que nenhum castigo poderia tirar. O amor que os unia e a capacidade de escolher, aprender e crescer. Cada passo fora do Éden era também um passo rumo à humanidade, a experiência de viver, sentir e compreender. O paraíso estava perdido, mas a história deles continuava. Um futuro desconhecido se abria diante deles. E a lição da queda seria lembrada por toda a criação. A queda não era apenas fim, era também começo. E assim nasceu a mais antiga das histórias humanas, a queda de quem ousou tocar o proibido. O Éden se perdeu, mas jamais deixou de existir na memória e no coração de quem sonha com o paraíso. Mesmo fora do jardim, a luz do amor, da esperança e da coragem continuava a brilhar dentro de Adão e Eva. Eles haviam experimentado a perda, mas também o despertar da consciência, da escolha e da responsabilidade. O mundo nunca mais seria o mesmo, e nem eles. E talvez, em algum lugar dentro de cada um de nós, ainda exista um Éden escondido,
lembrando-nos que a busca pelo paraíso e pela sabedoria é eterna. A história deles acabou, mas a nossa própria jornada está apenas começando.